paz do Senhor, o povo de Deus. Grande abraço do pastor Gilvan Marques. Chegamos mais uma vez aqui pelo nosso canal. Quero agradecer a Deus primeiramente e segundo a você que tem nos ajudado se inscrevendo aqui nesse canal. Que Deus possa abençoar a tua vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito, vem aqui, assiste o vídeo, tem gostado aqui do conteúdo, por que não se inscrever? Faça isso agora, é rapidinho. Se inscreva e vá lá no sininho, coloque todos, porque a cada novo conteúdo você é avisado. Aliás, todos os dias temos novo conteúdo aqui neste canal para você. E hoje vamos trazer exegese, o contexto na íntegra. De uma certa forma, você vai conhecer a Bíblia, porque sem conhecê-la não tem como você pregar. Então vamos mergulhar a partir de agora e saber o que é contexto bíblico. É a análise detalhada do texto, pois o texto isolado você não vai compreender ou corre o risco de você fazer uma má interpretação da passagem bíblica. Para que você tenha uma visão geral e correta do texto bíblico, você precisa analisar todo o contexto. É o que vamos fazer daqui a pouquinho. A Bíblia foi escrita numa época totalmente diferente da nossa, com uma cultura diferente da que vivemos nos dias atuais. Por isso, existem coisas na Bíblia difíceis de entender e que não são para a nossa época. Estão ali apenas porque foram registradas na história e você precisa saber o significado para você pregar com eficiência e qualidade. A pregação nada mais é do que um texto bíblico explicado. Mas como explicar se você não conhece o contexto? Aí é necessário você mergulhar na exegese bíblica para buscar aprofundar-se cada vez mais nos textos que você lê. Então vamos analisar esse texto bíblico que fala sobre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, que está no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 43. Vamos ler esse texto e analisar o seu contexto. Vem comigo. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor. Enquanto estava na praia, foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que sejas curada e viva. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor
esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezavam o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do seu leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Vamos analisar o contexto desse texto bíblico. No livro de Marcos, Jesus faz esses 2 milagres. Eu quero que você comece a entender o que é contexto a partir desse instante. Junto comigo, abra sua mente para entender a Bíblia. Você só vai conseguir pregar se você entender a Bíblia e saber o que é contexto. É tudo aquilo que vem acima e abaixo do texto. Um exemplo: eu escolho esse texto aqui, esse aqui, o 23, e digo assim: e lhe pedi aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem, põe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Se eu fosse pregar apenas esse texto, eu correria o risco de fazer uma má interpretação dele. E o contexto? Se eu pego isso aqui, eu posso falar, por exemplo, que sobre prantos, sobre insistência, sobre filhos, posso falar sobre cura, tudo eu posso falar aqui. E falaria 1 hora só com esse texto. E o que vem acima e abaixo? Isso é o contexto do texto. Só que existe o contexto histórico para você analisar, o contexto da palavra, tudo você tem que entender de uma maneira correta, você não vai conseguir pregar. A Bíblia não foi para os nossos dias. Então, para que eu possa entender, eu tenho que saber por que escreveram esse texto. Para quem foi que escreveu esse texto? Para quem foi dirigida essas palavras? Quando eu entendo isso aí, tenho facilidade de explicar para as pessoas. Mergulha comigo no texto agora. Aqui em cima botaram um subtítulo em negrito: a filha de Jairo, tá um ponto, e a mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia não menciona aqui essa mulher, nem tampouco o nome da menina, mas você começa a descobrir detalhes quando você analisa o texto. Por exemplo: e retornando Jesus do barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Aonde Jesus estava era sinônimo de muita gente. Estava voltando de barco. E o que é que acontece? No versículo 22 diz assim:
foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Quando ele bota os pés na praia, quem chegou a ele? O dirigente da sinagoga local, da igreja local. Sinagoga era uma igreja. E ele chega lá e se coloca de joelhos. Quando eu me coloco de joelhos diante de Deus para orar, é um sinal de humilhação, que eu estou me humilhando diante do meu Deus. Entende? Ele se humilha, ele prostrou-se aos seus pés, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. E ele faz um pedido, ele insiste muito com Jesus, para que Jesus vá ver a sua filha. A Bíblia diz que Jesus agora vai ver a filha de Jairo. Então Jesus vai com ele, olha aí. E uma enorme multidão acompanhava Jesus, apertando ele de todo lado. Quando Jesus chegava, muita gente se aglomerava porque as pessoas queriam curas, milagres, libertação. Aonde Jesus chegava era sinônimo de vidas libertas. Então vem comigo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos padecendo de hemorragia. Deixa eu marcar aqui o versículo 25, tá? Aí eu pergunto a você, o que é que tem a ver isso aqui com a filha de Jairo? Nada. Observe que o autor do texto cita outra pessoa, que é importante a gente entender agora. O que é que está sendo colocado nesse texto bíblico aqui? Um texto dentro de outro texto. Não sei se deu para você analisar. Porque essa mulher aí da hemorragia tem nada a ver com o que Jesus ia fazer, mas ela se infiltra na história. Tanto é que o escritor para o que estava fazendo sobre a filha de Jairo e observa essa mulher. Estava ali quem? Uma mulher que havia 12 anos. Era vítima de um fluxo menstrual que veio e não foi embora mais. E a mesma fica sofrendo, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela possuía com os médicos, não obtivendo sucesso. Coitada, né? Já tinha, quem sabe, perdido a esperança. Talvez você não acompanhou algumas mensagens nossas aqui, mas esse período aí, que a mulher lá em Israel, segundo a lei mosaica, esse período que a mulher encontrava-se menstruada, ela era tida como imunda. E uma pessoa que era imunda para o povo judeu era afastado do convívio da sociedade. A história não narra isso, mas foi isso que aconteceu com essa jovem. Quando ela não obteve cura, é logo afastada do convívio da família, para fora da sua aldeia. Viver num lugar isolado, sozinho ou com pessoas com os mesmos problemas que ela. Para a sociedade de Israel, ela era imunda. Vamos lá descer um pouco esse texto para você entender. Essa mulher havia 12 anos que estava padecendo. E a Bíblia diz que depois dela ter gastado tudo, ela agora escuta. O texto fala claramente que ela diz, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Ela escuta falar de Jesus, rompe uma multidão, porque aí tem uma coisa para se analisar também, um costume de Israel, que eu falei para vocês, ela era imunda, e aquele que era imundo, ele não entrava na cidade, por exemplo, como uma pessoa comum. Ele tinha que botar as duas mãos na cabeça, dizendo que era imundo, entendeu? São alguns dos costumes de Israel. Toca na orla de Jesus e ao tocar recebe a cura. Só que Jesus também sentiu que dele saiu poder. E ele agora começa a consultar os seus discípulos. E os discípulos dizem, Senhor, tu estás vendo uma multidão. Eram cerca de 3.000, 5.000 pessoas. Era muita gente. E Jesus disse, mas o toque foi diferente, de mim saiu virtude. O texto narra que quando aquela mulher, ela vê isso, versículo 32,
Então Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Ele estava procurando. Você sabe por que isso aqui? Daqui a pouco eu vou te responder, tá? Marque aí uma coisa. Anote aí, 12 anos. Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então isso não era uma atitude normal de Jesus fazer o que está aqui no versículo 32, esperar para ver quem tocou nele. Isso aqui tem um objetivo aqui. Tudo que Deus faz é com objetivo. Então, no 33, então a mulher assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se, prostrando aos seus pés, declarou toda a verdade. Ela viu que não tinha como escapar, viu que Jesus sabia e estava esperando. Ela vai até ele, trêmula, com medo. O que será que ele vai dizer? Não era para eu ter feito isso, era para ter falado com ele antes. Mas ela conta a Jesus toda a verdade. Senhor, olha, há 12 anos eu vivia sofrendo, tinha algum dinheirinho guardado, gastei tudo, fiquei nada na pobreza. Esse fluxo menstrual não ia embora. E só ao tocar no teu manto, ele foi embora, fiquei curada. Versículo 34. Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, estejas liberta do teu sofrimento. Aqui encerra-se a história da mulher do fluxo de sangue, porque no versículo 35 até o 43, o texto volta a falar da filha de Jairo. Se você percebeu, nesse texto bíblico aí, foi colocado uma passagem de outro texto dentro dele, enxertado nele. Esse texto ficaria melhor se ele fosse separado, para você entender como é a Bíblia. Muitas vezes ali tem texto que está enxertado dentro de outro, porque isso era um livro só, sem texto, sem capítulo, nada. Era uma história. Os estudiosos facilitaram o entendimento da Bíblia quando colocaram capítulos e versículos. Jesus pergunta e encerra-se aqui no 34. Agora a gente volta para o que eu lhe pedi. 32. E continua olhando ao seu redor, esperando para ver quem havia feito aquilo. Por que você acha que Jesus fez isso? Vamos lá. Isso aqui que eu vou te dizer não está na Bíblia, mas é a razão que me leva a te dizer isso aí. Jesus faz isso por um motivo. Aquela mulher, primeiro, que ela se disfarça. Ela não foi mostrando o rosto de uma maneira como qualquer uma pessoa normal iria. Ela se disfarçou para ir até o encontro de Jesus, porque ela não podia se infiltrar nem tocar em alguém que ela era, segundo a lei de Israel, imunda. Então, quando ela rompe a multidão e é curada, agora a história é outra. Por que Jesus pediu essa confirmação desse milagre? Jesus já sabia ou não sabia? Pela sua onisciência, ele sabia ou não sabia? Claro que ele sabia. Mas por que ele pede confirmação? Aquela mulher testemunhava ali diante de todos que fora curada. Acabou a imundícia que ela tinha no corpo dela. E as pessoas precisavam saber daquilo. Porque até então, se Jesus não perguntasse diante da multidão, a multidão como testemunha, aquela mulher ia continuar curada, mas imunda. Entendeu um ponto? Esse é um objetivo de que Deus trabalha sempre de uma maneira eficaz e você às vezes não está entendendo. Então vamos lá. Descendo para cá, encerra-se a história da mulher do fluxo de sangue. Volta-se para a filha de Jairo. Você pode ver que entrou em cena a mulher, tomou o milagre dela antes da menina, e tem outro detalhe que eu quero analisar com você. Inseriram aqui, mas não tem nada a ver com o contexto. Por que eu trouxe esse texto? Para que você entendesse o que é contexto. O contexto desse texto aqui que foi colocado é totalmente diferente, nada a ver com esse. Se fosse para analisar de uma forma correta, sairia do 24. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados, para o versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas, entendeu? Ainda é um respingo do texto
do final da conversa aqui com a mulher do fluxo de sangue, pode observar que já tem a ver com a filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, olha aí, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Agora é contexto. Agora você vai poder entender a parte de cima onde parou. É outro texto que foi inserido nesse texto aí. Vamos lá. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. As pessoas começam a dizer a ele agora: olha, tua filha já morreu, rapaz. Deixa Jesus pra lá, vamos embora fazer o enterro dela agora, porque não tem mais jeito. Eu quero que você observe também uma coisa agora nesse versículo. Olha só. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Sabe o que isso significa? Jesus não dá atenção a notícias negativas. Vamos pensar? Olha aí. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Jesus não escuta notícia negativa. Deus não gosta de quem vive se lamentando, se lamuriando, de quem é covarde, de quem volta atrás. A Bíblia dizendo. Jesus não deu atenção àquelas notícias. Antes, olha o que é que ele faz. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, ele o encorajou. Tá vendo aí? E o que é que ele fala? Não temas, não tenha medo. Tão somente continue crendo. Se tem uma coisa que Deus gosta de ver os seus filhos fazerem, é não temer e crer nele. Avança, crendo que Deus vai te honrar. Observe aqui. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas. Quando Jesus chega lá, as pessoas estão tristes, muita agitação, as pessoas gritando, fazendo alaridos, porque, segundo eles, a menina tinha morrido, chorando e lamentando-se em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou. Presta atenção a esse texto aqui agora, o 39. Por que estáis em alvoroço e pranteais? Jesus diz: por que vocês estão chorando? A criança não morreu, ela está dormindo. Veja que Jesus já chega mudando a notícia negativa em positiva. Observe o que é que as pessoas agora pensam de Jesus. Eles dizem: e todos ali menosprezavam o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Uma coisa que Jesus faz aqui é muito importante. Jesus afasta os negativistas, pessoas que não acreditam em você, no seu ministério, que zombam de você quando diz que você vai pregar, zombam de você quando você diz que vai gravar aquela música e se tornar uma cantora. Te afasta dessas pessoas. São pessoas que não merecem estar do teu lado. Veja o que é que Jesus faz. Ele tira os negativistas. Ele afasta eles. Jesus diz: sai todo mundo, se mandem daqui. Porque eles menosprezaram Jesus. Entendeu? Porque tem gente que às vezes você não sabe. Quando você diz: vou gravar uma música, alguém diz assim: é uma sonhadora, vai sonhando, uma voz feia dessa, entendeu? Esse tipo de gente não merece estar do teu lado. Jesus tira ele e diz aqui: do meu lado eu só quero quem acredita em mim. Vem aqui o pai, vem aqui a mãe, vem aqui os meus discípulos. Vamos entrar e fazer a obra do meu pai que está no céu. Quando ele entra lá onde a menina estava morta, Jesus, ele agora faz o grande milagre. Ele ordena a menina, em aramaico, Talita Cumi, que você conhece o texto, que diz assim: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Eu não quero que você se preocupe muito com essa questão do original do texto. Por enquanto, não. Lá na frente, é importante você pensar nisso aí, ok? Agora aprende a pregar. E Deus vai te usar com o conhecimento que você está buscando e você vai pregar bem.
Vamos lá. E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar diante de todos, e todos ficaram assombrados. Olha, há uma coincidência aqui. Marcou alguns versículos que eu mandei você marcar. Você vai ver que 12 anos também era a idade da menina que havia morrido. Se eu fosse fazer uma conjectura aqui, estivesse pregando agora, eu ligaria 12 anos de sofrimento da mulher e eu fazia uma conjectura mais ou menos assim. Deus, às vezes, é forte essa revelação, Deus, às vezes, leva alguém a óbito para dar vitória a alguém na face da terra. Teve que uma pessoa adoecer, que tinha 12 anos de vida, para outra pessoa que estava 12 anos sofrendo, sair do sofrimento. Isso aqui é conjectura de pregador pentecostal. E em cima disso aí, eu levaria uma análise da história. 12 também significa as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, entendeu? E aí eu saía ligando isso aí. Mas calma, não te preocupa, lá na frente você vai chegar a esse desenvolvimento. Por enquanto, isso eu estou dizendo que eu faria, por isso que eu mandei você marcar. Então vem comigo aqui, encerrando o texto. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado. Tá lembrada que eu disse também que lá em cima Jesus indaga a quem havia tocado. Quem foi que me tocou daqui da multidão? Aqui ele faz o contrário, olha. Observe aqui, então Jesus recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber, olha só, o que havia presenciado, e mandou alimentar a menina. O texto encerra-se aí. Então, por que é importante o contexto? Você, com certeza, abriu a tua mente, entendeu que dentro desse texto aí, em algumas versões, nem fala a filha de Jairo. Só diz a mulher do fluxo de sangue. O milagre dessa mulher foi tão profundo que ela ganhou notoriedade. Alguns dos evangelhos não citam a filha de Jairo. Apenas citam um texto, mas não dá destaque em negrito, entendeu? E aí você descobriu agora que dentro desse texto, o contexto dele não é totalmente da cura da filha de Jairo, mas sim, dentro desse texto foi inserido um outro texto da mulher do fluxo de sangue, entendeu? Porque se deu quando Jesus ia curar uma pessoa, outra pessoa veio. Então foram dois textos inseridos, um no outro. A mulher entra em cena, pega o milagre dela, sai de cena, Jesus continua e a história vai dar na ressurreição da filha de Jairo. Entendeu? Então que Deus possa abençoar você. Espero que você tenha entendido aí o texto, porque isso é de suma importância. Captado aí toda a mensagem desse texto. Se você prestou atenção, entendeu muita coisa hoje com essa aula que tivemos aqui para você. Entendeu o que é contexto, o que é texto, porque existe uma cultura do texto, existe uma cultura local, existe a cultura que nós vivemos hoje, a Bíblia não foi escrita no nosso tempo. Então todo esse detalhe aí você começa a descobrir a partir do momento que você entra no contexto do texto. Eu quero agradecer de coração a você que esteve comigo. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você venha se inscrever. Nos ajude. Pega agora aí, nesse momento, se você veio aqui, assistiu, gostou, que você possa se inscrever agora, nesse momento, agora. Marca aí também aí o sininho, todos, aonde a cada novo vídeo você vai ser avisado. Lembre-se, todos os dias um vídeo novo aqui no nosso canal, ok? Grande abraço, fica na fé. Amanhã a gente se encontra novamente aqui pelo canal do Grupo de Oração Esperança. Grande abraço do pastor Gilvan Marques.